Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição no Todd News. Vou te contar tudo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Teve aí Flamengo vencendo a equipe do Internacional de virada. Rodinei, que foi pago 1 milhão por ele para ele jogar na partida, foi expulso. Teve confusão no jogo Sport Atlético Mineiro. Vou te falar dos jogos da Europa também. Clement Lenglet fez um pênalti no último minuto e o Barcelona empatou com o Cadiz em 1-1, que causou a ira da torcida nas redes sociais contra o zagueiro francês. Todo mundo pedindo a saída dele o quanto antes na próxima janela, que a paciência com o Lenglet já deu, tá? Vou te contar também sobre o golaço de Erling Haaland no jogo contra o Schalke 04 do último sábado, o nome de Marcelo Gallardo mais uma vez na pauta do Barcelona, Niklas Süle na mira do Chelsea. Vou te contar bastante coisa legal, então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Damn, it's gonna be a long night. Pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ontem Atlético Mineiro venceu o Sport por 3-2 e no final tivemos cenas lamentáveis de confusão entre as duas comissões técnicas. Corinthians e Vasco ficaram no 0-0, Santos e Fluminense ficaram no 1-1, Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 1-0, Goiás e Bragantino ficaram no 0-0, o que já confirmou a queda do time esmeraldino para a segunda divisão. E no jogo mais aguardado da rodada, o Flamengo venceu de virada no Maracanã o Internacional por 2-1. Edenilson marcou de pênalti, então Arrascaeta empatou e depois Gabigol fez o da vitória. A tabela do Brasileirão agora está assim: Flamengo assumiu a liderança com 71 pontos, Internacional ao segundo colocado com 69, Atlético Mineiro ao terceiro com 65 e São Paulo completa o G4 com 63. Na zona de rebaixamento temos o Vasco com 38 pontos, que só continua na Série A se acontecer um milagre dos milagres na última rodada. E também temos os já rebaixados Goiás, Coritiba e Botafogo. A seleção feminina brasileira ontem jogou a segunda rodada da She Believes Cup, onde enfrentou a poderosa seleção americana, que venceu a partida por 2-0. O Brasil começou muito mal e na segunda etapa chegou a melhorar um pouco, mas sem sucesso em marcar os gols. A seleção dos Estados Unidos, com a vitória de ontem, chegou à incrível marca de 36 partidas invicta. O Vasco precisa de um milagre para não cair para a Série B, após empatar ontem sem gols com o Corinthians. Então o técnico Vanderlei Luxemburgo já pediu desculpas à torcida e se colocou à disposição para ajudar o clube numa reconstrução, ao falar o seguinte após o jogo, abre aspas: "Não tenho como mentir, o Vasco tem que fazer 12 gols. O Brasil tomou de 7 e foi humilhado. Não vamos jogar contra uma equipe de várzea. Temos que ser realistas e não passar uma mentira para o torcedor. Eu queria falar com o torcedor do Vasco, que tem muito respeito por mim. Lamento muito por não ter conseguido, junto com esse grupo, manter o Vasco na primeira divisão. Peço ao torcedor que entenda que eu fiz o meu máximo, o maior respeito pela agremiação, pelo torcedor Vasco da Gama." Fecha aspas. Depois do jogo de ontem, o Santos anunciou a saída de Cuca, então na última rodada quem comanda o clube é o auxiliar Marcelo Fernandes. O presidente Andrés Rueda agradeceu a todo o empenho de Cuca nesses meses ao falar o seguinte, abre aspas: "Ele foi mais do que um técnico, ele foi um gestor de pessoas, uniu o time em busca dos objetivos, foi fundamental, abraçou a molecada, deixou de lado os problemas de bastidores com o clube, criou um clima excelente dentro do Santos e isso foi espelhado nos resultados. A sua participação foi um dos motivos, se não o maior, de termos esses feitos na temporada." Fecha aspas. Ariel Holan será o substituto de Cuca para a próxima temporada, mas vale a pena lembrar que apesar de estar acertado com o Santos, ele ainda não foi anunciado oficialmente. O torcedor Elusmar Maggi Schaefer, que pagou R$1 milhão para que o Internacional pudesse ter Rodinei no jogo de ontem, viu o lateral ser expulso no segundo tempo e o Flamengo vencer por 2-1, mas mesmo assim ele não desanimou e prometeu oferecer uma quantia para o São Paulo evitar a vitória do Flamengo na última rodada lá no Morumbi, ao falar para o site Gaúcha ZH o seguinte, abre aspas: "Eu vou injetar uma grana no São Paulo para a gente ser campeão. Vou estudar com a minha parte jurídica como proceder amanhã. Vai ser 1-0 pra gente contra o Corinthians." Fecha aspas. Lembrando que a última rodada acontece na quinta-feira, todos os jogos acontecem às 9h30 da noite, tá bom? O São Paulo recebe a equipe do Flamengo lá no Morumbi e o Flamengo, se perder ou empatar e o Internacional vencer o Corinthians no Beira-Rio, o Inter é campeão, ou seja, o Inter precisa de uma vitória e tem que torcer pro empate ou derrota do Flamengo, tá bom? O torcedor Elusmar falou que vai ver aí como que injeta uma grana no São Paulo pra dar aquela empolgada nos jogadores tricolores pra vencer a equipe do Flamengo nessa última rodada. Na sua opinião, o Flamengo já é campeão? Você acredita que o São Paulo vai conseguir vencer o Flamengo? O Internacional vai vencer o Corinthians e o Colorado vai ser campeão? Quem que vai ganhar o Brasileiro na tua opinião? Coloque nos comentários.
Agora que eu já falei do Brasil, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Mas antes, eu já vou te lembrar uma coisa bem importante, hein? Martela o botão do joinha porque ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E também ativa o sininho, cara. Confere se o sininho tá ativado, porque com ele ativado é que você vai receber sempre as notificações dos novos vídeos. Agora então, bora daquele nosso rolezinho, ver o que aconteceu nos principais jogos lá na Europa no final de semana. Pelo Campeonato Português, Sporting venceu o Portimonense por 2-0. Braga goleou o Tondela por 4-2. Farense e Benfica empataram em 0-0. Assim o Sporting abre 54 pontos na liderança. Braga é o segundo colocado com 43. Porto é o terceiro com 41 e Benfica completa o G4 com 39. Pela Ligue 1, o Lille goleou o Lorient por 4-1. Mônaco venceu o Paris Saint-Germain por 2-0. Assim o Lille chega a 58 pontos. Lyon vem logo atrás com 55. Paris Saint-Germain é o terceiro colocado com 54 e Mônaco completa o G4 com 52. Pela Bundesliga, o Frankfurt venceu o Bayern de Munique por 2-1. Borussia Dortmund goleou o Schalke 04 por 4-0 e o destaque foi esse golaço de voleio de Erling Haaland. Leipzig venceu o Hertha Berlim por 3-0. Assim o Bayern continua líder com 49 pontos. Leipzig encosta no líder ao chegar com 47. Wolfsburg e Frankfurt completam o G4 com 42. Pelo Campeonato Espanhol, o Levante venceu o Atlético de Madrid no sábado por 2-0. Real Madrid venceu o Villarreal por 1-0 e o único gol foi marcado por Casemiro de cabeça. Barcelona e Cadiz ontem ficaram no 1-1. Messi marcou de pênalti e Alex Fernandes empatou também de pênalti. O Atlético de Madrid continua líder com 55 pontos, Real Madrid cola ao chegar com 52, Barcelona é o terceiro colocado com 47 e Sevilha completa o G4 com 45. Pelo Campeonato Italiano, Atalanta goleou o Napoli por 4-2, Inter de Milão venceu o Milan por 3-0, Lautaro Martinez abriu o placar de cabeça, o argentino também marcou o segundo dos Nerazzurri e Lukaku com essa pancada fechou a vitória. Assim a Inter chega a 53 pontos na liderança, Milan fica em segundo com 49, Roma é o terceiro com 44 e Atalanta completa o G4 com 43. Pela Premier League, Chelsea e Southampton empataram em 1-1. Everton venceu o Liverpool por 2-0. West Ham venceu o Tottenham por 2-1. Manchester City venceu o Arsenal por 1-0 e o único gol foi marcado por Raheem Sterling de cabeça. E o Manchester United venceu o Newcastle por 3-1 com gols de Marcus Rashford batendo no canto, Daniel James que marcou no segundo tempo e depois Bruno Fernandes que fez o terceiro de pênalti. Assim o Manchester City é líder disparado com 59 pontos, United e Leicester City tem 49 e depois o West Ham completa o G4 com 45. Ronald Koeman não deve continuar no comando do Barcelona na próxima temporada e o nome de Marcelo Gallardo já surge como principal alvo na pauta de Vitor Fonte e Juan Laporta, que são fortes candidatos na eleição presidencial do Barcelona que acontece em março. Segundo o portal Tudo Ficharres, o nome de Marcelo Gallardo poderia fazer com que Messi aceite renovar o seu contrato com os catalães. E além disso, todo o trabalho que ele fez no River Plate ao longo dos últimos anos o colocam como um dos melhores técnicos do mundo atualmente. O staff de Gallardo admitiu que o técnico foi procurado em janeiro pelo Barcelona, mas somente para assumir o comando em julho. E como seu contrato vai somente até dezembro com o River Plate, ele pode deixar o clube por um valor bem baixo. O Chelsea está atrás de um novo zagueiro para a próxima janela, e como perderam a disputa por Upamecano com o Bayern de Munique, agora eles miram outro nome, e ele seria Niklas Süle, do time bávaro. Segundo o jornal The Sun, o nome de Süle foi indicado por Thomas Tuchel, e os Blues já estariam preparando uma proposta na casa dos 30 milhões de euros pelo zagueiro do Bayern de Munique. Süle tem contrato até junho de 2022, ou seja, essa será a última oportunidade do Bayern em vender o jogador e ganhar uma graninha por ele, já que em janeiro ele fica livre para estar no pré-contrato e sair de graça. Süle conta com a confiança de Hansi Flick para continuar no clube e o presidente do Bayern, Rummenigge, confirmou que ainda vai conversar com o jogador para tentar renovar o seu contrato, mas afirmou que não fará loucura nenhuma pelo alemão de 25 anos. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Eu quero saber, na sua opinião, se Marcelo Gallardo é um nome realmente que faria com que Messi renove o contrato com o Barcelona. Na minha opinião, eu acho que nenhum nome que o Barça traga vai mudar o pensamento de Messi. Ele tá decidindo se continua ou não no clube, mas não é somente um nome que vai chegar que vai salvar esse pensamento dele de querer ir embora, sabe? O Messi quer títulos. Na Liga dos Campeões o negócio tá feio, lá no Campeonato Espanhol tá ficando cada vez mais longe do líder, então tudo isso acaba contribuindo para Messi realmente querer ir embora do Barça, mas essa decisão só vai ficar mais pro fim da temporada, tá bom? Comentem também o que vocês acham de Süle lá no Chelsea, quem vai ser o grande campeão do Campeonato Brasileiro, coloquem as suas opiniões nos comentários e bora bater um papo. Tamo junto, galera, valeu, até o próximo vídeo, falou!